Olá, sejam bem-vindos. Me chamo Suene Martins e sou enfermeira especialista em pediatria. Faço parte da equipe de educação permanente do Hospital Cardoso Fonte. No vídeo de hoje, nós vamos abordar a escala pediátrica de alerta precoce, para a identificação do agravamento clínico de crianças hospitalizadas. Ao longo do vídeo, nós vamos compreender a importância da vigilância clínica pediátrica, como funciona a escala de PIOS e qual o papel da equipe multiprofissional, com destaque para a equipe de enfermagem. Qual a importância da vigilância clínica pediátrica? A literatura nos indica que crianças hospitalizadas podem apresentar alterações fisiológicas sutis, que muitas vezes passam despercebidas pela equipe, quando não há uma rotina de vigilância sistemática da condição clínica dos nossos pacientes. Em pediatria, nós temos um outro agravante, pois o paciente pediátrico ele possui mecanismos hemodinâmicos compensatórios mais eficazes que os adultos. Isso significa que uma criança ela pode aparentar uma estabilidade clínica até que essa capacidade compensatória seja superada, evoluindo rapidamente para um quadro grave. Então, sinais como taquipneia, taquicardia, alterações de nível de consciência e dificuldade respiratória podem ser indicativos iniciais do agravamento clínico. E por que a identificação desses sinais é tão importante? O agravamento clínico costuma ser precedido por alterações fisiológicas em até 24 horas antes dos eventos graves. Desse modo, a avaliação contínua com disparo de um sistema de alerta permite intervenções rápidas e eficazes, melhorando o desfecho clínico. Na nossa prática, a avaliação do estado geral e dos sinais vitais já é bem comum pela equipe de saúde. Estamos habituados a verificar rotineiramente os sinais vitais e a fazer uma avaliação do estado geral do nosso paciente. O que nós temos que ter atenção é que qualquer alteração desses parâmetros pode indicar deterioração clínica, com impacto direto no tempo de internação, nos custos de tratamento e principalmente no risco de mortalidade. Nesse contexto, surge o PIOS como estratégia. E é o PIOS? Ele nada mais é do que uma ferramenta sistemática de monitoramento voltada especialmente para a equipe de enfermagem, que permite quantificar, ou seja, ela traduz em números o estado clínico do paciente pediátrico. Os sistemas de alerta precoce tiveram origem em protocolos voltados para a população adulta. No entanto, esses instrumentos não contemplavam as particularidades pediátricas, como as variações fisiológicas conforme a idade. Então, diante disso, foram desenvolvidos scores pediátricos como PIOS, que se demonstraram eficazes na identificação precoce do agravamento clínico. Então, o objetivo dessa escala é identificar rapidamente alterações dos parâmetros clínicos que podem preceder os eventos graves, mas, sobretudo, orientar a tomada de decisão. E como o PIOS impacta na assistência? A aplicação do PIOS pela equipe de enfermagem, ela confere maior qualidade e segurança ao cuidado prestado, estimulando a análise crítica dos dados clínicos. Ou seja, a equipe de enfermagem não apenas verifica os sinais vitais, ela analisa criticamente os dados encontrados. Em pediatria, a avaliação inicial da criança pode ser realizada nos primeiros segundos de contato, no meio da observação do nível de consciência, do esforço respiratório e da coloração da pele. Então, o PIOS ele complementa essa avaliação clínica, oferecendo um método objetivo e contínuo de monitoramento. Além disso, o uso da escala facilita a comunicação entre os membros da equipe multiprofissional, padronizando a linguagem e as condutas. E o seu uso contribui para a redução dos eventos adversos, parada respiratória e mortalidade infantil intra-hospitalar. Como é feita a aplicação dessa escala? A escala de PIOS ela deve ser aplicada em crianças hospitalizadas, em unidades de internação, unidades de urgência, como as salas amarelas, e no pós-operatório. A aplicação da escala ocorre durante a verificação dos sinais vitais, conforme a rotina institucional, ou seja, no horário padronizado pela instituição de 6 em 6, de 4 em 4, de 2 em 2, ou mediante solicitação após avaliação clínica. É fundamental a atenção especial aos pacientes que apresentem sinais de deterioração clínica após procedimentos invasivos, como cirurgia de grande porte ou então uma intubação endotraqueal. Os critérios de exclusão: pacientes com menos de 1 mês de idade ou maiores de 16, e crianças em cuidados paliativos ou em condições terminais. Quais são os componentes da escala de PIOS? A escala de PIOS ela se sustenta em 3 pilares: detecção precoce, intervenção rápida e competência da resposta clínica. São avaliados parâmetros como frequência respiratória, frequência cardíaca e nível de consciência ou comportamento. Então, nós podemos observar que os dados que alimentam o score de alerta não são nada além do registro dos sinais vitais já padronizados na nossa instituição, aqueles que nós já estamos habituados a verificar. Esses dados, além de simples, eles permitem uma avaliação global e padronizada do estado clínico da criança. Como funciona essa pontuação? Cada parâmetro avaliado recebe uma pontuação que varia de 0 a 3, de acordo com o grau de anormalidade. E o score total corresponde à soma desses pontos. Os pontos somados
são traduzidos a diferentes graus de deterioração clínica, indicando como a equipe de enfermagem deve proceder de acordo com o risco. Ou seja, quanto maior o score, maior o risco de deterioração clínica e mais imediata deve ser a resposta. Aqui na nossa escalinha, nós podemos observar na coluna do meio, a nossa coluna verde, que são os parâmetros de normalidade, entre frequência cardíaca, frequência respiratória, comportamento e resposta ao estímulo. Na coluna do meio, com o score 0, nós temos os padrões normais. Conforme nós vamos nos distanciando para mais ou para menos, esses parâmetros eles vão ganhando a pontuação de entre 1, 2 e 3. E como proceder ao preenchimento do score de alerta? No nosso prontuário eletrônico, do lado esquerdo, nós temos a aba de sistematização da assistência. Clicando nesse item, nós temos acesso às escalas de risco, todas as escalas que corroboram para assistência de enfermagem. E dentre elas, nós temos aqui nosso score de alerta. Ao clicar nessa aba, nós abrimos a seguinte tela. Nessa tela, nós temos as lacunas a serem preenchidas, com a frequência respiratória, a frequência cardíaca e o comportamento. Aqui, eu coloquei um paciente hipotético, com sinais vitais característicos de um paciente com provável descompensação hemodinâmica. 45 de frequência respiratória, 120 de frequência cardíaca e o comportamento comum irritado. Ao serem preenchidos esses parâmetros, o próprio sistema já faz a contabilização. Ele mesmo já preenche o próximo passo. Ele classifica o paciente como 3, de acordo com esses parâmetros, e indica qual é o próximo passo do nosso fluxograma. Após o preenchimento dos dados, o próprio sistema calcula o score e sinaliza o próximo passo, se a seguir o plano terapêutico ou acionar o enfermeiro ou médico. Aqui nós temos o nosso fluxograma direcionador melhor definido, melhor especificado. Nós temos o código verde, quando o score ele vai de 0 a 4. Sendo classificado como código verde, nós temos a indicação de seguir o plano terapêutico com reavaliação desse paciente a cada 6 horas. Nós também podemos classificar o paciente como código amarelo. Nesse caso específico, o paciente ele pontua 3, porém apenas em um único parâmetro. Então, se ele pode pontuar 3 num único parâmetro, como a frequência respiratória, como a frequência cardíaca ou na avaliação do nível de consciência. Se ele pontuar 3 em um único parâmetro, ele já é considerado código amarelo. Solicitamos a avaliação do enfermeiro e reavaliamos esse paciente em até 3 horas. Persistindo esse score, nós chamamos o pediatra. Solicitamos a avaliação do pediatra em até 60 minutos. Nós podemos também classificar o paciente como código laranja. Se o score, a soma total dos pontos obtidos na escala de alerta, for maior ou igual a 5. Solicitamos a avaliação imediata do pediatra, com atendimento em até 30 minutos, e reavaliamos depois clinicamente esse paciente em até 1 hora. Persistindo essa avaliação, o médico pode solicitar a internação desse paciente, a transferência desse paciente na UTI ou na sala vermelha. Nós temos ainda o código vermelho, quando o score total, a soma total dos pontos, for maior ou igual a 7. Também acionamos o pediatra imediatamente e ele orienta a conduta com a transferência do paciente para a UTI. Entre os principais sinais de alerta estão as alterações na cor da pele, dificuldade respiratória ou aumento da necessidade de oxigênio suplementar. Também merecem atenção o comprometimento cardíaco e as alterações do nível de consciência. O reconhecimento precoce desses sinais de alerta evita a progressão para situações críticas. Quais são os profissionais envolvidos na aplicação da escala de alerta? O técnico de enfermagem ele é o responsável pela verificação rotineira dos sinais vitais. Ou seja, a sua participação é de extrema importância, pois é o primeiro membro da equipe de saúde a ter o contato com o paciente e observar qualquer alteração hemodinâmica. Então, qualquer alteração deve ser comunicada imediatamente ao enfermeiro, garantindo agilidade na tomada de decisão, dando atenção aos sinais de alerta e qualquer alteração dos parâmetros de sinais vitais. O técnico de enfermagem também é responsável pela administração de medicamentos, conforme a prescrição médica, disponibiliza a monitorização não invasiva, conforme solicitação do enfermeiro e do médico, e atua nas intercorrências relacionadas ao paciente. Então, o nosso técnico de enfermagem, ele é o nosso vigilante, o nosso sentinela. Qual é o papel do enfermeiro? O enfermeiro ele é responsável por aplicar a escala de Pios, seja na admissão do paciente ou conforme os horários padronizados. Lembra que a gente falou que a escala de Pios ela é aplicada de acordo, durante a verificação dos sinais vitais? Então, o enfermeiro ele aplica a escala de Pios a partir dos sinais vitais verificados pelo técnico. Também é responsabilidade do enfermeiro interpretar o score e seguir o fluxograma institucional, realizando o primeiro contato com o médico diante das instabilidades. O enfermeiro também realiza avaliação de rotina do paciente internado.
Aciona o fisioterapeuta ou o restante da equipe multiprofissional quando necessário, em caso de transferência para a sala vermelha ou para o CTI. Também realiza a transição de cuidados do paciente para as unidades de maior complexidade, além de registrar em prontuário eletrônico todas as condutas realizadas e comunicar ao NIR quanto à necessidade de transferência. Qual o papel do médico? O médico ele deve realizar a avaliação imediata, ou seja, em até 5 minutos após o acionamento pelo enfermeiro. Ele realiza a avaliação do paciente, faz o diagnóstico da situação, prescreve os medicamentos e inicia as intervenções se necessário. O médico é responsável pela avaliação e manejo desse paciente. Ele também orienta o familiar e o acompanhante quanto às intervenções e reavalia o paciente dentro do tempo preconizado. A gente observa que o score de alerta ele favorece o trabalho multiprofissional. O técnico de enfermagem é o primeiro profissional que está ali, que pode observar, né, qualquer alteração hemodinâmica do paciente. Ele verifica os sinais vitais, aciona o enfermeiro mediante qualquer alteração. O enfermeiro, ao aplicar a escala de Pios, ao interpretar o seu score, ele segue o fluxograma institucional, ou seguindo o plano terapêutico já prescrito, ou acionando o pediatra em caso de urgência. E a equipe multiprofissional? Ela atua de forma integrada na estabilização e no segmento do cuidado, realizando a admissão do paciente no setor de maior complexidade, realizando as intervenções assistenciais necessárias e monitorizando a estabilidade do paciente após as intervenções. Então, o que é importante destacar? É importante realizar diariamente a visita de enfermagem em todas as crianças internadas, com não só a avaliação do paciente, mas a interpretação dos dados que a gente obtém ali a partir dos sinais vitais. Realizar a aplicação da escala de alerta precoce tanto na admissão, conforme nos horários padronizados e ou subsequentes resultados obtidos. Descrever em prontuário eletrônico as condutas de enfermagem aplicada e mencionar o último score obtido durante a transição de cuidados, sinalizando os pacientes com maior risco de deterioração clínica. O PIOS ele é uma ferramenta essencial para o reconhecimento precoce da deterioração clínica em pediatria. Sua aplicação favorece a vigilância clínica, melhora a comunicação entre equipes e contribui para um cuidado mais seguro e de qualidade. Obrigada pela atenção.